Boa noite, galera. Primeiramente, eu queria falar que vocês tiraram parabéns de vir na noite de hoje. Eu estou impressionada. Eu acho que a gente devia ter se organizado para ter chocolatinho e um chazinho, só para agradecer, porque tá feio o negócio, né? Então, como o Vitor e as crianças, então nem se diga, né? Que vieram e que estão presentes, mesmo muito bonito de ver. Então, como o Victor tinha comentado, a gente vai falar sobre Irmãs do Fogo. E Irmãs têm uma relação muito interessante com a casa, São Francisco de Assis, porque quando as primeiras pessoas se reuniram, que ainda não estava aberto ao público, para estudar o Evangelho, como a gente faz hoje em dia, que a gente primeiro tem esse bate-papo, o passe e um estudo. Quando eram numa casa, então tinha o estudo do Evangelho em vez de ter esse bate-papo, e daí o estudo de uma obra. E a obra que a gente estudou por um ano foi da Irmãs, uma das obras da Irmãs, né? Então é um motivo de alegria para a gente estar falando sobre ela, que nos orientou pelo caminho que a gente trilhou até hoje. Então, Irmãs, ela, aos 12 anos, ela começou a apresentar sinais de desequilíbrio, ela começou a apresentar até algumas manifestações e a família ficar preocupada. Irmã nasceu na França, na cidade de Napoleão III, e numa família super bem de vida, assim, pertencia à elite parisiense. E aí, quando ela começou com esses distúrbios, a família, o pai, vão levar no médico, né, para ver o que era, ninguém sabia o que que era. Então, quando eles levaram um médico chamado Clever, não Clever, Clever, de Maldigny, acho que deve ser assim que se pronuncia, é, ele avaliou, né, começou a avaliar a irmã e disse para ela, depois de uma conversa, tal, ela meio sem graça, senta e segura esse lápis. Ela ficou, imagina uma criança de 12 anos, né? Aí ela deu aquele sorrisinho meio amarelo, assim, como quem não queria, né? Mas sabe quando você oferece alguma coisa e você pega, porque, né, o que quer que seja, para não ficar no ar? Aí ela segurou. Então, ainda que ela não tinha concordado, de uma hora para outra, o braço começou a escrever sem que ela tivesse controle daquilo que estava acontecendo. Então, por alguns minutos, escreveu sem parada, ela assustou, largou o lápis, né? E levantou. E o médico, por fim, concluiu então que haviam duas possibilidades, né? Uma delas é que ela estava passando por um distúrbio neurológico que havia começado já na América e agora estava tomando conta da Europa. Então, que era possível que fosse isso, ou se não, que ela tivesse condições de fazer umas premonições. Assim foi o diagnóstico inicial desse médico. Aí, tá bom, a família voltou, mas como, imagina, né, pertencendo à elite, numa cidade pequena da França, a notícia correu. E as manifestações que a irmã estava tendo não pararam, né? Então, de distúrbio nervoso para o que quer. Aí, um marquês, que era um estudioso do magnetismo, ficou sabendo, por conta da notícia que rolou pela cidade, né? E chamou a família, os pais da irmã para irem até lá, vai e o pai leva a irmã para conversar com o Marquês, né? Deixa eu ver se eu consigo só. Mirville, Marquês de Mirville. Eu não guardei o nome, desculpa. Aí, quando o Marquês começou a conversar com a irmã, ele não fez o teste da escrita, ele começou a fazer algumas perguntas. E ela começou a responder. Na verdade, um espírito através dela começou a responder. E ele virou e disse assim: Mas com quem que eu estou falando? Quem é você? E aí a irmã respondeu, né, com uma voz mais encorpada: A pessoa que está no seu pensamento. Em quem você está pensando? E aí ele falou: São Luís? Ele falou. Aí ele falou: Isso mesmo. Aí ele falou: Como é que a gente prova? Como é que a gente confirma que é você, ou que não é balela?
Aí ele falou, eu vou revelar aqui uma coisa que ninguém da família tinha condições de saber, a não ser você e os seus, que vocês me identificam como um anjo da guarda da família, São Luís. E aí o Marquês ficou desconcertado, na verdade, fez mais umas perguntas, só que o Marquês era extremamente católico. Então, ele deu o diagnóstico que muito provavelmente ela estava possuída do diabo. Aí, só que apesar da família também ser católica, muito comum, né? A maioria dos parisienses eram católicos, apesar da família ser, o pai não comprou a ideia. E aí eles voltaram para casa e começaram a estudar o neo-espiritualismo, porque não existia espiritismo, né? Não tinha essa categoria de espiritismo na época. Então eles começaram a estudar juntos o neo-espiritualismo. Aí uma senhora também da sociedade parisiense, que era conhecida deles e conhecida de Kardec, né? Os convidaram para ir numa festa, não numa festa, mas num encontro que estava sendo oferecido na casa do Kardec. E assim eles foram. E sua irmã já devia ter os seus 14 anos, alguma coisa assim. Aí ela conheceu Kardec, eles se afinaram nessa proposta, nesse trabalho, né, em relação ao mundo espiritual, e ela começou a trabalhar junto com ele. Começou a trabalhar, inclusive sendo responsável pela primeira revista espírita, primeira edição da revista espírita que teve, ela era a editora. E ela foi por 2 anos consecutivos. Então, por volta de 17 anos, mais ou menos, não se ouviu mais. Ela trabalhou bastante, uns 2, 3 anos com Kardec, acentuadamente e rigorosamente, né? Não só em favor da compilação, em favor da revista, mas também dos outros trabalhos que eram realizados mediúnicos. Mas, num determinado momento, não se ouve falar mais da Hermance. Então, aí tem algumas perguntas, né? Será que ela se desentendeu com Kardec? Será que eles discordaram? Será que ela casou? Será que ela mudou? O que será que aconteceu, né? Aí eu fiquei pensando, o que importa, né? Porque se tivesse sido uma coisa trágica, nós saberíamos, então daí isso importaria. Agora, o que importa se eles em algum momento foram dissidentes, se em algum momento eles não estavam concordando em alguma coisa, ou algum outro estudo acomodou o coração da irmã e ela deu continuidade, né? Vale lembrar que o que conta são os frutos, e não, na verdade, as coisas que a gente crê em tamanho, numa proporção de ordem material ou dogmática, vamos colocar assim, pouco peso tem, né? Então, se a gente até eu me lembrei que o Chico, perguntaram para o Chico assim, uma vez que a gente está discutindo que a gente não sabe que rumo a irmã tomou, por isso que eu estou trazendo esse assunto à tona, né? O Chico, perguntaram para o Chico assim, não sei, acho que foi até no Roda Viva, qual a melhor religião do mundo? Esperando, né? Ver se pegava o Chico na curva, né? Aí o Chico respondeu, a melhor religião do mundo é aquela que transforma o homem. Ou seja, ela não tem nome, porque a religião que me transforma pode não necessariamente ser a religião que te transforma e vice-versa. Né? Aí, anos depois, perguntaram para o Papa Francisco, porque você sabe que tudo que é Chico parece com Tico, eu gosto, né? Então, o Papa Francisco também é um querido, o apelido do meu marido é Tico. Aí, perguntaram também para o Papa Francisco, né, com outras palavras, o que ele achava, né, da questão da diversidade das religiões no mundo, né? E ele respondeu, e olha como o clima de hoje propicia, né, da gente refletir sobre essa resposta dele. Ele disse assim, enquanto tiver uma criança no planeta Terra passando fome, passando frio ou sem acesso à educação, pouco me importa qual é a religião que a gente segue,
todos nós temos que nos unir para socorrer essa criança. É lindo, né? E aí, se a gente for pensar o tema das crianças hoje, onde está Deus? Nas nossas ações, dentro do nosso coração, não é? Não nas regras que formatam aquilo que a gente acredita. E aí vou fazer uma partilhinha antes de eu entrar nas obras, porque eu vou falar, eu vou citar 15 obras da Hermance, mas vou conversar sobre 4, porque a ideia hoje é plantar uma sementinha de curiosidade, para quem quiser ler Hermance, né? Então eu vou falar sobre 4 rapidamente. Mas vou contar uma passagem que a gente teve esse final de semana. Nós estávamos em casa, eu, o Tico e o Ravi, e e aí conversando e falando a respeito, era até de política a situação, né? Daquilo que se muda ou se propicia na sociedade, daquilo que a gente faz e tal. E o Ravi falou assim, as minhas crianças não seguem como nós, não frequentaram até os 18 anos, que era um combinado nosso, mas hoje cada um, né, segue o que se sente bem. E ele disse assim pra gente, não entendo como é que as pessoas podem não conseguir enxergar isso, porque se a gente fosse pensar que o mandamento, o segundo maior mandamento é da gente amar o próximo como a si mesmo, e ele colocou em inglês, né? É da gente amar o próximo a si mesmo, qualquer outra coisa que for fora disso, não faz sentido. A visão dele era dentro de uma visão ética, porque a gente estava falando de como a sociedade se formata, de como a política acontece, de como as pessoas têm acesso, né, àquilo que lhe é de direito. Então, de novo, né, o que importa é aquilo que vai no coração da gente, é aquilo que movimenta a gente, é o Deus que existe e brilha para que a gente possa conviver em paz com os nossos irmãos, né? Muito bem. Eu vou ler os 15 livros, só os títulos, né, dos 15 livros da Hermance, só para vocês saberem, só para citar. Eles foram ditados por Hermance, mas escritos por Vanderlei de Oliveira. Então seria Mereça Ser Feliz, Escutando o Sentimento, Atitude de Amor, Laços Eternos, Qual a Medida do Seu Amor, Um Terço da Vida, Mediunidade, Receitas para a Alma, Para Sentir Deus, Lições para o Alto Amor, Diferenças Não São Defeitos, Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, Reforma Íntima Sem Martírio, Emoções que Curam e Prazer de Viver. 7 dessas obras fazem parte de uma coleção que fala sobre os sentimentos. Hoje a gente vai estar conversando sobre 4 delas. Então, a primeira, eu estava ali vendo e observei dos livros que estão expostos, caso vocês queiram pegar, fiquem super à vontade, não é uma coisa que precisa de cadastro, vocês podem levar para ler quando vocês terminarem de ler, quando quer que seja, então vocês devolvam para que outra pessoa possa fazê-lo da mesma forma, né? A gente tem um ali que é o Reforma Íntima Sem Martírio. Vou falar de 4. Reforma Íntima Sem Martírio, Diferenças Não São Defeitos, Emoções que Curam, e aí Jesus nessas relações luminosas, né? Então vamos começar falando primeiro por Diferenças Não São Defeitos. Parece que o nome já diz tudo. Aliás, as obras delas parece que o nome já diz tudo, né? Mas é engraçado que existem dois momentos que talvez a gente possa viver. Um deles é quando a gente tem um rigor muito grande na forma da gente pensar e entender o mundo, né? E tudo o que é diferente daquilo é errado. A gente tem essa categoria, né? Então, o que está dentro de como eu compreendo o mundo é certo, aquilo que é diferente disto ou de mim é errado. Mas, às vezes, a gente passa por um outro momento, não, eu sou super aberta, eu sou uma pessoa receptiva, eu sou uma pessoa, né, eu aceito as diferenças. E aí a gente tem uma tendência de aceitar as diferenças que também se enquadram dentro de um quadro moral ou de performance. Então vamos dizer que eu falo, não, olha, eu não tenho tatuagem, mas acho legal, tudo bem, eu aceito quem tem tatuagem. Eu não uso piercing, mas não tem problema que alguém que usa piercing. Daí outro dia eu fui num restaurante e eram umas 10h30, 11 horas da manhã,
e tinha uma figura, assim, né, toda bonita tal, de paetê, sabe, aquilo que brilha, assim? E eu falei, meu pai, como alguém vai usar paetê 11 horas da manhã? O meu mais velho falou, uau, dona Carla, bonito, criticando as pessoas. Por quê? Vamos colocar assim, de uma maneira carinhosa, que a gente fala na família, né? Vamos supor que a pessoa era perua, né? E eu não tenho o mesmo hábito. E aí? Né? Então, na verdade, era uma coisa que era diferente, né, do que eu estava acostumada. Veja como a gente comete isso. A não ser que foi só eu, então vocês desculpem. Se foi só eu, tá tudo certo, né? Só eu que tenho que me reformar. Mas como é comum da gente ter essa dificuldade de aceitar a diferença. Imagina se fosse todo mundo igual, como e quando nós cresceríamos? Se não há algo que nos desafia. Se não há algo que nos faz pensar diferente, expandir o coração, a cabeça, não é? Principalmente se a gente tiver filhos, para quem tem filho, mais ainda que a gente tem que estar pronto. Essa galera vem, gente, vem arrebentando, né? Derrubando tudo que a gente acreditava, tudo que a gente achou que era certinho, que era não. E questione, vai, graças a Deus, vai promovendo a gente a pensar diferente, né? Então a irmã traz isso daí para a gente estar entendendo a diferença como sendo uma necessidade para o progresso da humanidade. De forma contrária, a gente estaria estaque, né? Aí, Jesus, com as relações luminosas, né, como uma ação a luminosidade, né? Nesse livro tem um capítulo que fala sobre karma, que eu queria conversar também, que é o seguinte, é muito comum a gente estar passando uma dificuldade na família, com o cunhado, com o sogro, com a irmã, com o filho, enfim, né, com o companheiro, no trabalho, com o chefe ou com o colega, e aí quando a gente vai ficando saturada, puxa vida, para não falar outra coisa, só pode ser karma. Não, é meu karma, certeza que é meu karma. Que a gente dá aquele peso negativo, né, naquela experiência que a gente está tendo, quando, na verdade, karma é um termo que vem do budismo e das religiões espiritualistas, e que quer dizer que é uma experiência que nós estamos tendo uma oportunidade de ver sobre um outro ângulo. Então, o karma, ele está nas devidas proporções da lei de ação e reação. Que o que define o karma é isso. Eu, na verdade, aprendo com o resultado de uma escolha que eu fiz. Então, o karma deveria, dessa forma, ser visto como algo positivo. Porque, senão, rompe-se a oportunidade de conhecimento, a oportunidade de aprendizado. Então, a irmã traz isso para a gente refletir. Todas as vezes que a gente pensar que alguma dificuldade que a gente está passando é um karma, a gente fez, que bom, vem em mim. Vem em mim, porque era disso que eu estava precisando, né? Aí, Reforma Íntima Sem Martírio, que a gente tem aí. Na obra Reforma Íntima Sem Martírio, a irmã, o que acontece? Quando a gente começa a estudar e que a gente se identifica com algumas pessoas que têm ações corretas, éticas, morais, né? A gente tem o desejo de também estar naquele estágio, né? Então, a gente corre o risco de achar assim, não, ó, você veja bem, com esse clima, eu vim aqui escutar a Carlinha falar hoje, eu trouxe a molecada, eu rezo toda noite, pera lá, eu ajudo se eu ouvir alguém que está passando necessidade. Tá bom, gente, tô bem. Na verdade, a gente tem essa tendência. A irmã se apresenta como sendo uma autoidolatria. Porque a gente acha que a gente está bonito no pedaço. Que a gente já faz a parte da gente. E outras vezes ainda, a gente vira prisioneiro desse pensamento. Então a irmã se fala, ó, primeira coisa, né, nessa obra do Reforma Íntima Sem Martírio, que a gente tem que olhar no espelho da alma e do espírito nu. Né? Que a nossa alma e o nosso espírito possam estar refletidos sem maquiagem,
sem roupagem, sem nada nenhum salto para ajustar, né? Do jeitinho que a gente é. Aí depois que a gente conseguiu se ver exatamente como a gente é, então ela nos ensina a prática do auto-amor. Porque ela bate na tecla de que o erro, o equívoco, é parte do nosso progresso. E ele não deveria ser uma ferramenta de autoflagelo. Cada vez que a gente erra, cada vez que a gente identifica que tem um espaço para melhora, isso não deveria ser um sentimento a nos detonar, um sentimento a nos derrubar. A gente precisaria necessariamente abraçar a Carlinha do jeitinho que ela é, sem tirar e nem pôr, o Vitor e cada um de vocês, para a gente se amar. Porque senão, voltando na história do Ravi, que lembrou muito bem, né, o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, como que a gente faria para amar alguém se nós não nos amarmos? Se a gente tiver essa dificuldade, é tão profundo isso, né? Porque também às vezes a gente pensa que a gente, não, eu amo os filhos, não, tem jeito, o filho, a esposa, ou a família, o que quer que seja, eu amo intensamente. E tem uma lacuna dentro de você, na ausência do amor próprio, você pode saber que nesse amor é um amor que vai gerar muita cobrança, é um amor que ele vai estar calcado em outros princípios que não da lei maior. Amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus, na verdade, diz, acabou, você tem que se amar. Você é meu filho, eu te fiz com todas as qualidades, com todo o amor do mundo, então você tem que se amar. Aí vem a segunda proposição. E aí você ama o teu próximo igualzinho você se ama. E para ele você faz aquilo que você quer para você. Falando assim, a gente percebe a lógica, né? Que a irmã traz. Aí na última obra que eu vou estar apresentando hoje, que é Emoções que Curam, que foi a obra que nós estudamos, ela traz um conceito super interessante que é da ecologia emocional. Então, sabe a ecologia quando que hoje em dia está super na moda, a gente falar de lixo reciclável, o que você pode aproveitar, quando não é possível de reciclar numa linha industrial, a gente dá um jeito de reciclar através do artesanato, a gente dá um jeito de reciclar em casa, você corta e usa para pôr a flor, se quer que seja contanto que você não contamine o meio ambiente, não é verdade? Então você tem que reaproveitar, você tem que reutilizar. Irmãs, apresenta pra gente que com os nossos sentimentos é exatamente a mesma coisa. A gente precisa fazer uma separação entre aqueles sentimentos que são recicláveis e aí aqueles sentimentos que são tóxicos. Mas para chegar nesse ponto, a irmã fala o seguinte, olha, nós precisamos rasgar a lição que um dia a gente incutiu de que existem sentimentos que são só negativos, existem sentimentos que são sombra, e existem sentimentos que são luz. Irmãs diz assim, não há como um viver sem o outro. Não existe luz sem sombra, nem sombra sem luz. Então, um é necessário para o outro. Então, a irmã sugere que a gente traga a luz a todos os nossos sentimentos, quaisquer que sejam eles. Então, se for um sentimento do egoísmo, há uma razão para a gente estar sentindo aquele egoísmo. O que é que aquele egoísmo está querendo dizer? Será que é para eu cuidar mais de mim? Será que é para eu me amar? Né? Então, todo sentimento tem uma razão ou uma função curativa, qualquer que seja ele que a gente tenha. E então ela diz, ok, quando a gente percebe isso, para de esconder, porque às vezes a gente fala raiva, por exemplo, não, raiva não tem, imagina, não, raiva não. A gente, né, já ouviu dizer a vida inteira que não podia ter raiva. Ou mágoa, mágoa não, né? Você tem que perdoar, a gente ouve que tem que perdoar, mágoa não, mas isso eu não tenho. Então a gente esconde embaixo do tapete. Aí a irmã faz o convite, não, tira debaixo do tapete, admite aquele sentimento, observa que nele tem as duas potencialidades, tem a luz e tem a sombra, e vê como é que você pode progredir a partir dali, naquele sentimento. E aí, então, você recicla, você vai reaprendendo, você vai se reeducando, né, em cada um dos sentimentos que a gente tem. Então, na verdade, a mensagem de hoje, o foco
da Irmãs, na grande maioria das obras, é para que a gente possa olhar para nós mesmos, para que nós possamos nos, se autoconhecer, que é contínuo. O autoconhecimento é uma coisa que hoje eu acho que eu sou uma coisa, amanhã eu descubro que eu tropecei. Hoje eu acho que eu tenho uma força, amanhã eu descubro que eu caí. E vice-versa. Hoje eu penso que eu tenho uma fraqueza enorme, quando eu vejo amanhã eu dou conta de um recado. Então, o autoconhecimento é diário, é cotidiano, é algo que a gente tem que estar sempre revendo, é algo que a gente tem que estar sempre revisitando. Então, esse é o convite que ela nos faz, através da maioria das obras, para a gente se dedicar ao autoconhecimento e, através dele, identificar a força de um Deus vivo dentro de nós, que é capaz de modificar, é capaz de movimentar, é capaz de progredir por conta deste amor, desse Deus vivo que habita no coração de cada um de nós. Então, mediante a essa fé, mediante a essa crença, fora dos dogmas, fora dos títulos, né, embasado no ensinamento, na lição, como é que a gente pode progredir enquanto ser humano e colaborando com uma oração linda que o Vitor fez, colaborando para um mundo mais justo, para um mundo melhor, para um mundo mais irmão, né? Mais fraterno. Tá bom? Era essa a mensagem. Nós vamos chamar as crianças para que a gente possa fazer a oração final. A importância de nós estarmos abertos aos nossos filhos, aos nossos pré-adolescentes, porque esse exemplo da Irmãs é muito comum que na pré-adolescência e adolescência aconteçam as mais intensas manifestações. Nós já tivemos experiência no centro e na família, né, disso, porque tem a ver com os hormônios, né? Então tem a ver com o corpo estar todo preparado para uma atividade como essa, apesar de ter um lance sobre 14 anos, quando se fala na participação das atividades mediúnicas, tem essa história dos 14 anos. Mas eu digo nós estarmos abertos, de nós darmos espaço para conversar, de nós discutirmos com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos pré-adolescentes e adolescentes, porque a gente aprende com eles e porque eles podem ser uma das pessoas que tem esse dom, né? A gente não tem como saber. Bom, então vamos lá? Para quem tiver vontade, pode fechar o olho, estando aqui ou em casa. Vamos respirar fundo, sentindo a aproximação da espiritualidade de luz, abrindo nosso coração, a nossa mente, percebendo os anjos que nos acompanham, que nos inspiram, que nos permitiram estar aqui hoje juntos. Seguimos agradecendo, seguimos abertos para a divindade, pedindo adubo, água para a sementinha que foi plantada na noite de hoje no nosso coração, na nossa mente, que vai promover o nosso crescimento, promover a nossa melhora, promover a nossa caminhada em direção ao bem. Agradecemos aos nossos anjos, aos nossos mentores, a Deus, Pai amoroso, pelo dom da vida. E nos oferecemos humildemente, espiritualmente de joelhos, para sermos úteis ao plano de amor que Deus tem para o planeta Terra. Oferecemos o nosso coração, as nossas habilidades, a nossa mente, para o trabalho do bem. Que assim seja.